Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães do canal Direita Volver Opinião. Incluí opinião no nome do canal porque de fato é a minha opinião sobre os fatos. Eu sou jornalista, eu não tenho acesso privilegiado, então eu leio, eu pesquiso e ouço pessoas que eu considero importantes e delas eu tiro minhas opiniões sobre a minha vida, inclusive, né? Como eu vivi minha vida, o que eu vi acontecer no Brasil e o que está acontecendo agora. O, o nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre uma impressão que existe de maneira geral entre nós brasileiros, e até houve de minha parte há algum tempo, onde nós fazemos piadas que quando Deus fez o mundo, fez o Brasil perfeito, mas botou um povinho horroroso lá. E nós tínhamos uma confiança quase que cega nas nossas autoridades. Tudo que eles diziam, nós aceitávamos. Ou achávamos que eles sabem mais do que nós por um motivo qualquer. Hoje eu vejo que eu estava errado e essa filosofia está errada. O que presta no Brasil é o povo brasileiro. O que não presta no Brasil são os políticos brasileiros e os vendilhões da pátria, os traidores que eventualmente atingem postos muito importantes na hierarquia da Federação Brasileira, né? Da República Federativa do Brasil. Alguns, especialmente o pessoal das instituições mais importantes, que são os três poderes, eu diria que o Legislativo e o Judiciário são péssimos, onde no Legislativo temos algumas pessoas que eu tenho um respeito profundo pelo que eu vejo fazendo, pela coragem de botar a cara a tapa e ir lá denunciar e cobrar medidas para que as coisas que as coisas se ajeitem, que as coisas fiquem de acordo com a legislação brasileira. O que nós não estamos observando já há muito tempo, né? Desde que a Dilma sofreu o impeachment, é que nós estamos vendo que os nossos ministros do Supremo não respeitam a Constituição. Eles interpretam ao seu bel prazer, a sua livre vontade, por motivos políticos ou inconfessáveis, na realidade, né? Eu prefiro imaginar que sejam motivos políticos, porque os inconfessáveis eu não posso nem citar aqui, com medo de ser preso. Bom, eu hoje vou falar sobre a situação atual. Eu escrevi um texto sobre isso, que eu vou procurar ler o máximo possível para manter o fio da meada e trazer sempre de maneira mais clara possível. Eu vou fazer uns comentários no meio, é claro, porque eu não consigo colocar no papel tudo aquilo que eu penso. Eu tenho até eventualmente mais facilidade de falar. Bom, então eu colocaria o nosso título de hoje seria Brava Gente Brasileira. E o meu texto eu começo com o seguinte: chegamos a um ponto onde não há mais saída que não seja pelo enfrentamento. Quando eu digo enfrentamento, eu não digo derramamento de sangue, eu digo enfrentamento de forma republicana, de forma civilizada, ok? Mas mesmo que tenha que se mostrar força para tal. Espero que não chegue a ser necessário ir às vias de fato com violência para que isso ocorra. Mas eu não vejo mais uma outra solução, não tem mais como. Enfrentamento esse que, na minha opinião, já deveria ter ocorrido há muito tempo. Aliás, eu sempre digo que acho que desde o Ramagem que o Bolsonaro deveria ter feito o enfrentamento. Quanto mais a esquerda avança sob o manto negro da proteção do judiciário, e o negro aqui eu não coloco a cor da capa deles não, ok? Mais próximo ficamos de uma situação ainda mais grave, que seria violência física contra brasileiros por parte da organização criminosa que está
prestes a assumir o governo no Brasil com a cegueira intencional do judiciário, porque toda vez que algum conservador protesta, reclama ou se manifesta, ele diz que é um ato antidemocrático que tem que ser reprimido. É lógico que espancar um conservador, cuspir na cara de uma mulher, uma conservadora, xingar a Cássia Kiss, que é conservadora, xingar a namoradinha do Brasil, né, aquela atriz, Regina Duarte, é normal. O que não pode é você xingar o Gilberto Gil. Não que eu concorde com qualquer tipo de xingamento, mas o Gilberto Gil, coitado, sofreu uma agressão verbal. E a Cássia Kiss não sofreu? A Regina Duarte não sofreu? Aquele deputado que foi BBB, Jean Willis, não cuspiu no Bolsonaro? Aquele ator da Globo não cuspiu numa mulher num restaurante? E eu não vi ninguém se manifestar contra. Ok? O pessoal da esquerda acha normal isso aí. Bom, uma situação onde podemos ter uma convulsão social com consequências trágicas, o que me parece óbvio, né? Algumas pessoas vão ficar mais revoltadas com isso aí, podem eventualmente aceitar provocações. A esquerda vem há algum tempo testando nossa capacidade de reação e nós, sempre com a arrogância típica dos honestos, dos decentes, dos dignos, estamos permitindo que eles ganhem terreno. Eles descumprem a lei e nós falamos que temos que jogar nas 4 linhas. Eles perseguem conservadores e nós falamos que isso é um absurdo. Eles elegem um criminoso condenado em 3 instâncias por unanimidade e nós ficamos incrédulos com desfecho. Desfecho esse que só não via quem não queria ver. Ainda sempre naquela arrogância dos honestos, achando que as coisas vão acabar se acertando porque nós estamos certos. E estamos certos. Infelizmente, devido à nossa soberba, nós não lutamos por nossas crenças e liberdade e vamos entregar o governo aos corruptos que irão nos perseguir, mas ficaremos apenas indignados. E eles vão perseguir, eles não têm limites de perseguição com as pessoas que se opõem a eles. Basta ver a história da esquerda. A União Soviética matou milhões de pessoas porque se opuseram ao sistema. A China matou milhões de pessoas que se opuseram ao sistema. A Camboja matou milhões de pessoas porque se opuseram ao sistema. Cuba, eles até lançaram o paredão e o Che Guevara falou na ONU que ia matar sim quem se opusesse ao sistema. Na Venezuela, as pessoas desaparecem quando se opõem ao sistema. Por que vocês acham que vai ser diferente no Brasil quando eles dizem que vão fazer isso? Né? Nós temos que lembrar que o Brasil tem um colégio eleitoral de aproximadamente 150 milhões de pessoas. 90 milhões dessas pessoas não votaram no Dilma, ou votaram no Bolsonaro ou não votaram. Ou seja, a maioria dos eleitores brasileiros não votaram no corrupto. Alguns milhares dos que votaram no Bolsonaro, ou milhões, eu não sei dizer, porque eu não consigo ver muita notícia sobre isso, é muito difícil, porque as emissoras não mostram isso aí, a mídia tradicional oculta, vão todos os dias à porta dos quartéis pedindo, clamando, implorando que isso não aconteça, que o ladrão não tome conta, porque eles não querem um ladrão como presidente. A maior parte dos congressistas estão, como ratos que são, pulando fora para tentar arranjar uma teta no governo dos corruptos, para se locupletar, para ganhar cargos, para se beneficiar pessoalmente em detrimento do povo brasileiro e do Brasil. E o judiciário continua, por opções políticas ou por razões inconfessáveis,
fazendo o papel sujo que adotou desde que eles, candidatos a uma posição no STF, venderam a sua dignidade pela indicação para chegarem à mais alta corte do Brasil, que é o órgão que deveria cuidar da nossa Constituição. E é o primeiro que a rasga dioturnamente, repetidas vezes, de maneiras cada vez mais absurdas. E eles admitem que fazem isso sim. Inclusive estão propondo uma legislação agora que lhes permita rasgar a Constituição a seu bel prazer e não podem nunca ser perseguidos pela justiça por causa disso. Quer dizer, perseguidos quando eu digo que é o seguinte, você persegue o criminoso, né? Você tem que ir atrás do criminoso. E não cumprir a Constituição é crime. No final, fica só a tristeza de ver que o único que presta é o povo brasileiro, que, lamentavelmente, é pacífico. Acordou tarde para a política e que será massacrado pela organização criminosa chamada PT. Se os militares aceitarem se sujeitar a essa fraude, indo contra a Constituição, não defendendo os brasileiros, que imploram por sua ajuda, perderei completamente o respeito pelos oficiais generais e os oficiais superiores do Brasil. Respeito esse adquirido depois de uma longa linhagem de militares na minha família, onde tivemos, na família, generais, coronéis do Exército, coronéis da Aeronáutica, e pela minha própria experiência vivida no Exército Brasileiro, na Brigada Paraquedista, em 1976, que eu tenho muito orgulho de ter servido, porque naquela época os paraquedistas cumpriam a lei rigorosamente, respeitavam a Constituição e nunca iam contra o povo brasileiro, exceto aqueles que pegavam em armas contra o povo brasileiro, tá? Tentando implantar a ditadura comunista inspirada em Cuba e na União Soviética e na China. Com isso, eu vou encerrar aqui a minha leitura de hoje, que eu realmente quase que imploro todos os dias aos deuses que não permitam que nossos generais se acovardem, que eles demonstrem seu amor à pátria, que demonstrem seu respeito ao povo brasileiro, à Constituição e à democracia. Eu estive lendo um grande professor chamado Olavo de Carvalho, que amanhã eu vou trazer para vocês um livro dele que eu fiz diversas anotações. É uma coisa muito interessante. Como a esquerda nos induz a pensar que aquela proposta inicial não é uma coisa que a gente precisa até brigar por causa disso. Depois que eles conseguem passar aquela ideia inicial, eles passam uma segunda ideia já exigindo algumas coisas. E depois que eles conseguem aquilo ali, eles passam uma outra ideia criminalizando quem se opõe àquilo ali. Eu lembro que eu tenho um tio que viveu na Inglaterra, quando era jovem, e quando ele viveu na Inglaterra era proibido ser homossexual, o que é um absurdo. Isso aí não tem cabimento realmente. Era crime ser homossexual. Depois deixou de ser crime. E ele brincava que eu saí da Inglaterra antes que fosse obrigatório. Lamentavelmente, eu tenho a impressão que nós estamos caminhando para isso. A pauta desses governos de esquerda, da nova ordem mundial, inclui a relativização de todo comportamento não típico da maioria das pessoas. Os homossexuais não são a maioria do mundo, são minoria. Não que isso seja errado. O errado é você querer incutir na criança a ideia de que isso é o que é o certo. A criança tem que ter o direito de escolher fazer o que ela quiser depois que for adulta, entre quatro paredes,
em sexo consentido entre adultos saudáveis. A imposição às crianças dessa ideia é errada. A relativização da pedofilia é um outro crime absurdo. Eles estão querendo mudar a idade de consentimento das meninas ou dos meninos para 12 anos. Então imagina um homem de 50 anos ou 40 anos seduzindo uma criança de 12 anos que teria condições para decidir se quer ou não fazer sexo. A criança não tem condições de fazer isso. Ela tem que ser protegida pelo Estado contra um monstro desse. A zoofilia é uma coisa que eles estão considerando normal. Coitadinho do cara que é zoófilo, do pedófilo. Coitadinho, né? E o animal que sofre a violência, a criança que sofre a violência, não é coitada, não? Que espécie de monstro que vocês são? Brasil, não vamos permitir que ele chegue ao poder. Por favor, membros do Exército de Caxias, honrem a sua farda. Apoiem o povo que está apoiando vocês. Lembre que cada um daqueles que estão lá fora já vestiram essa farda, ou pelo menos a maioria deles, que não estão mais lá por outros motivos, porque nem todo mundo pode servir ao Exército, nem todo mundo pode querer ficar no Exército para sempre, nem todo mundo gosta dessa vida de militar, ou quer ter outras coisas na vida. Mas lembrem disso. Eu já estive lá, eu não estou mais, mas já estive lá. Eu lembro como era decente, como era lindo o respeito à lei e à ordem. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção. Voltei do meu afastamento, que eu fui tratar de assuntos pessoais, inadiáveis, e que Deus nos abençoe. Não percam a fé no Brasil. Se protejam contra os monstros da esquerda, os canalhas, os sujos, os ratos de porão, ratos de esgoto. Eles só mentem ou roubam, e eles vão perseguir vocês de uma maneira bárbara depois que eles tomarem o poder, porque o judiciário hoje em dia já fecha os olhos para isso. Quando eles chegarem lá, fecharão ainda mais. E vocês serão massacrados. O Brasil, se cair na mão deles, eu temo pelas próximas 5 gerações. E cada geração considero 20 anos em cada uma delas. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Desculpe se alongou demais hoje, mas eu estava realmente precisando desabafar bastante. E espero que vocês também sintam esse mesmo nojo que eu sinto por essa sub-raça, esses sub-humanos que estão chegando lá. Obrigado.